Alexandre de Moraes agradece ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo empenho nas negociações para a retirada das sanções da Lei Magnitsky. Tanto o ministro do Supremo quanto a mulher dele, a esposa Viviane, e o instituto ligado à família do magistrado deixaram a lista de alvos do governo dos Estados Unidos ontem. O comunicado oficial da Casa Branca não explicou as razões para a medida. As sanções tinham começado há 5 meses. Na época, Washington acusou o ministro de ser um grave violador dos direitos humanos. A Casa Branca também falou sobre detenções arbitrárias, cerceamento à liberdade de expressão e a falta de um julgamento justo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, durante um evento na região metropolitana de São Paulo, Alexandre de Moraes classificou o fim das sanções como uma vitória tripla do judiciário brasileiro. Vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Eu não poderia deixar agradecer o empenho do presidente Lula, dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. A decisão do governo americano aconteceu depois da aproximação entre os presidentes Donald Trump e Lula. Depois de reuniões e telefonemas, essa relação que já tinha rendido a retirada de tarifas e impostos a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos também, né? Importante lembrar, sim, a Magnitsky, Alexandre de Moraes volta a ter relação ou acesso a empresas americanas de cartão de crédito, por exemplo. O chefe de Estado brasileiro, Lula, enviou uma mensagem a Trump para agradecer a retirada das sanções contra o ministro e a esposa dele. Também presente nesse mesmo evento ontem, Moraes discursou no mesmo evento em que Moraes discursou ontem, Lula contou que o tema foi tratado na última ligação entre ele e o republicano na semana passada. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte para nós é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento e ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. O anúncio da Casa Branca é tido como mais um avanço na retomada de diálogo entre os presidentes dos dois países. Quem não gostou da decisão foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que segue lá nos States. Vai saber se volta ou não. O parlamentar foi o principal articulador das sanções contra Moraes, junto ao governo Trump. Quando Eduardo Bolsonaro percebeu que aquelas sanções ao Brasil poderiam colocá-lo em problemas, ele começou a dizer que não era bem assim, que não tinha sido ele, né? Que ele não tem como engravidar a mente do presidente americano, quem é ele, Eduardo. Mas, volte aí nas suas redes sociais, confira comigo no replay. No dia em que essas sanções foram anunciadas, não tinha nada de Magnitsky ainda, a gente nem conhecia essa palavra. Quando foram anunciadas as primeiras sanções contra o Brasil na forma de sobretarifas, quem é que foi às redes sociais comemorar? Paulo Figueiredo, agora não me lembro se foi Paulo Figueiredo ou se foi Alan dos Santos, que são dois personagens que para mim se confundem. Eles me parecem ter mais ou menos o mesmo pensamento e a mesma, digamos, mesma linha de caráter. Mas um deles, acho que foi quase certeza que foi o Alan, foi lá e escreveu, chamem ele de fritador de hambúrguer agora. Ou seja, atribuindo a Eduardo aquilo que estava acontecendo. O Eduardo não desmentia não, pelo contrário, batia no peito, né, qual um pombo, e se orgulhava. Aí percebeu que o bicho começaria a pegar para ele, porque afinal de contas o cara estava conspirando contra o país e contra a justiça brasileira, até porque uma das condições ali para a retirada das tarifas era a libertação. Aí atribuía a ele somente o sucesso da Magnitsky, lembra?
se tudo der errado, se houver terra arrasada, entenda por terra arrasada o Brasil arrasado, pelo menos estaria vingado. Não estará, né, Eduardo? Olha, essa decisão de Eduardo de morar nos Estados Unidos vai entrar para a história do Brasil como a decisão mais amalucada, mais treslocada, mais fracassada de toda a longa história da nossa nação, Renan. Conte comigo. O Eduardo não pode mais voltar ao seu país. Ele provavelmente em algum momento perderá o mandato de deputado federal. Ele não tem mais condição de concorrer ao Senado, onde provavelmente seria bem sucedido no ano que vem. Eleição presidencial, muito menos. Ele devolveu ao presidente Lula a popularidade perdida. Lula estava quase sendo considerado uma carta fora do baralho e hoje é tido como favorito na eleição do ano que vem. Ele desarticulou completamente a direita brasileira, porque obrigou governadores e líderes da extrema-direita a apoiarem uma medida que basicamente era anti-Brasil, né? Para não perder a simpatia do pai de Eduardo. Já tô contando 6 aqui, mas tem mais. 7. Ele devolveu as ruas à esquerda. A gente não viu uma manifestação organizada pela esquerda, bem sucedida, há meses, talvez anos. Isso voltou a acontecer. E associou a direita brasileira, o seu lado, a uma potência mundial que tentou sabotar o Brasil. Quem esquecerá daquela bandeira dos Estados Unidos gigantesca na Avenida Paulista? Na Avenida Paulista. Tudo isso, contei aqui 8 consequências diretas. Tudo isso decorrente da desastrada ação do gênio político Eduardo Bolsonaro de ir lá para os Estados Unidos livrar a cara do pai. O presidente da Câmara, Hugo Mota, notificou o Eduardo Bolsonaro essa semana sobre o processo administrativo contra ele, que pode determinar a perda de mandato justamente pelo número de faltas, porque ele pediu essa licença por 120 dias e foi morar nos Estados Unidos com a família, mas as faltas já estão começando a contar. E pensando de uma maneira mais ampla, Megali, quando você pensa num político que foi eleito, recebeu votos, independentemente de que político seja esse, ele recebeu votos, pessoas acreditaram nele, no sistema democrático, e isso é muito triste para o nosso sistema democrático, pensar que um deputado vai perder o mandato, que pessoas vão deixar de ser representadas por aquela pessoa, porque aquela pessoa está faltando ao trabalho. Ela não está presente no país. Imagine você faltar 3 meses no trabalho. Uma semana já rodei. Uma semana a gente coloca em sérios riscos aqui se não houver uma justificativa. Mas você tá muito doente? Não, eu tô nos Estados Unidos tentando sabotar essa própria rádio aqui. Tentando conseguir uma punição do governo americano, a Band News FM. Ah, tá, então fica aí. A gente vai bancando aqui sua família, os seus assessores, pode ficar à vontade. Em que empresa do mundo isso aconteceria? Então eu contei 8 consequências. Eu acho que se eu me esforçar um pouquinho, eu chego em 10. Carnaval. Imagino que vai ter gente ali, o ouvinte tá sugerindo a fantasia, camisa 10, escrito Eduardo atrás. A Gina deve ter um pôster agora no gabinete do Lula, com a foto do Eduardo, craque da rodada. Cara, é impressionante o que esse cara fez. Bom, a Eduardo lamentou que os brasileiros não tenham conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar os próprios problemas estruturais. Já o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, falou em um gesto do governo Trump a favor da anistia no Brasil. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e é a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país. Então tá. Quando veio a sobretarifa, Flávio dizia uma vitória para o Brasil. Quando veio a Magnitsky, uma vitória para o Brasil. Aí sai a Magnitsky, uma vitória para o Brasil. E agora ele está vendendo também o fim das tarifas como uma vitória. Existe derrota no dicionário do Flávio? Outros parlamentares da oposição
procuraram destacar que a sanção de Trump serviu como um alerta. Para o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, a aplicação da Lei Magnitsky abriu uma janela histórica para o Brasil. Segundo o deputado, pela primeira vez, o mundo reage de forma concreta aos abusos de quem hoje concentra poder além dos limites constitucionais. É um discurso meio atrapalhado, né? Porque a Lei Magnitsky, no final das contas, não trouxe consequência nenhuma a Alexandre de Moraes. Na verdade, a retirada dessa medida, não houve explicações, né? Foi só um anúncio ali de que a lei já não valeria mais, mas não houve explicações, ao contrário do momento em que ela foi aplicada. Provocou uma curta, uma efêmera dor de cabeça para o ministro, mas pronto, situação resolvida, redes sociais estão de volta, e-mails estão de volta, cartões de crédito voltam a funcionar, cartões de débito, vida normal. É muito mais fácil a gente interpretar isso como um foi mal, tava doidão da Casa Branca. Olha, caí no papo do Paulo Figueiredo, caí na conversa do Eduardo Bolsonaro, quando fui ver direito, primeiro, não deu certo. Bolsonaro foi condenado, Bolsonaro foi preso, e preso ficará. E segundo, estava errado. Retirei. E retirou ali, na moita. Sem explicar por quê. Né? Sem fazer alarde, sem chamar atenção para o fato. É muito mais fácil interpretar o que possivelmente é a realidade. Claro, deve haver itens aí subterrâneos, né, que foram negociados ali no escurinho entre Itamaraty, minerais, terras raras. A gente não sabe, né? Mas é muito mais plausível você entender que os Estados Unidos cometeram um erro, passaram vergonha e preferiram não morrer abraçados a esse erro, do que essa hipótese aí de que a Magnitsky abriu uma janela histórica, de que é um sinal de que os americanos estão brigando pelo... Esse trem passou. Os americanos não estão mais interessados. Se tem uma coisa que esse presidente dos Estados Unidos não gosta, Renan, é de perdedores. Uhum. E, aliás, o conceito do que é um perdedor para Donald Trump é gigantesco, né? Embarca quase todo mundo. Percebeu que ele estava perdendo ali. Que ele estava se abraçando a um perdedor. A alguém que foi para a cadeia tentando arrebentar uma tornozeleira eletrônica. A alguém que, enfim, abriu mão da própria honra, do próprio capital político, da sua imagem de liderança forte e que foi preso praticamente esperneando, tentando de tudo para se livrar da cadeia, apresentando tudo quanto era laudo médico para tentar, pelo menos, cavar uma prisãozinha domiciliar. Uma demonstração de covardia quando esteve frente a frente lá com Alexandre de Moraes, em vez de se levantar e pelo menos manter ali a sua posição de líder político altivo e dizer: estou sendo vítima de uma ditadura, não reconheço a autoridade desse tribunal, foi lá e falou: o senhor quer ser meu vice? É isso aí, meu ministro. As pessoas veem isso, né? Enfim, compre aí quem quiser a explicação de Flávio Bolsonaro, de Sóstenes Cavalcante, mas a verdade é a seguinte: o Brasil, até onde sabemos, não cedeu 1 milímetro e está conseguindo uma volta à normalidade de maneira exemplar. Parabéns ao Itamaraty, aos empresários que se envolveram. Eu não gosto de ficar dando parabéns e elogiando individualmente políticos, mas o presidente fez o que tinha que ser feito. Reuniu-se com Trump, não cedeu 1 milímetro o Brasil e está conseguindo uma volta à normalidade numa semana que pode ser considerada de uma grande vitória para o país e uma grande derrota para quem tentou sabotar o Brasil.